Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode colocar nesse questionário perguntas com múltiplas escolhas. Então, eu vou novamente clicar em nova pergunta e ao selecionar o tipo de pergunta, ao invés de trabalhar com única escolha, eu vou trabalhar com questões de múltipla escolha. Isso significa que eu vou ter nas alternativas mais do que uma alternativa correta. Então, vou colocar um exemplo aqui para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou colocar o meu enunciado da pergunta. Esse enunciado da pergunta diz o seguinte, que a atividade da pecuária gera dióxido de carbono, e ao final de toda a parte ali que eu estou escrevendo, eu vou colocar para o aluno que ele deve assinalar, né, a ou as alternativa ou alternativas corretas. E eu vou colocar as alternativas, então, que o estudante vai ter de opção. Então, eu venho aqui embaixo, alternativa, e digito a alternativa para o aluno. Vou clicar, essa é a primeira alternativa que eu vou dar para ele diante daquela pergunta que eu fiz lá em cima. Vou colocar a segunda alternativa para o estudante, vou adicionar ela, no botãozinho de mais. Vou colocar a terceira alternativa e vou colocar a quarta e última alternativa. Nesse caso, desta pergunta que eu fiz, as duas opções, teriam duas opções corretas, esta e essa. Então, vejam que diferente do questionário, da questão, que é dar uma única alternativa, essa daqui deve possuir alternativas, então tem que ter mais de uma. E aí eu gerei, então, para o questionário a informação de que essas duas são as alternativas que o estudante deveria clicar. Da mesma forma que lá no questionário de uma única escolha, da pergunta de uma única escolha, eu posso gerar os feedbacks por alternativa ou feedback geral para essa questão. Salvo a pergunta e ela vai, assim como as outras que eu já tinha colocado, entrar no meu rol de perguntas aqui e já vai aparecer, então, que são duas alternativas, a C e a D, que estão corretas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a inclusão de uma nova pergunta, mas sendo essa pergunta do tipo dissertativo. Então, eu vou escolher aqui a opção de pergunta dissertativa e vou, então, preencher a pergunta que eu quero colocar. Então, nesse caso, só para demonstrar para vocês que a gente pode incluir figuras, por exemplo, eu vou incluir aqui uma pergunta onde eu vou pedir para que os alunos observem alguns gráficos e que façam uma síntese desses gráficos que eles observaram. Então, eu posso simplesmente, por exemplo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa imagem e colocar ela aqui embaixo, tá? Para que os estudantes possam enxergar essa imagem. Então, ó, adicionei uma imagem, posso adicionar outra aqui abaixo, que são vários gráficos que eu quero que eles observem. E vou colando esses gráficos, né? Nesse caso, inclusive, vou botar abaixo do último gráfico qual é o nome do autor que eu retirei esses gráficos, tá? Bom, aqui tem uma coisa bastante importante na questão dissertativa, que é, nós podemos limitar as respostas em caracteres e palavras ou simplesmente não limitar. Quando eu opto por não limitar, significa que o aluno vai ter o quantitativo que ele tiver de espaço aqui nessa caixa para responder. Quando eu coloco caracteres, vai abrir uma opção para eu determinar qual é a quantidade máxima de caracteres que eu quero que a resposta tenha. E se eu colocar palavras, vai gerar, então, uma opção de eu colocar qual é o número máximo de palavras que o aluno vai poder utilizar para me responder essa pergunta dissertativa. Nesse caso, eu não vou limitar a resposta do aluno. Ele pode escrever o quanto ele quiser. Bom, outra questão bastante importante é em relação aos feedbacks, que é em relação às respostas, tá? Se eu adicionar uma resposta aqui, que o aluno tem que escrever, né, que eu quero que ele fale X, Y e Z sobre essa resposta, se eu deixar a resposta que eu quero, o aluno vai ter que responder tal qual eu escrevi aqui,
para o sistema considerar a resposta certa. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, quando fizerem questões do tipo dissertativa, não coloquem qual é a resposta certa, a não ser que seja uma única palavra, por exemplo, porque senão vocês vão acabar, talvez, zerando questões que tenham condições, dentro daquilo que o aluno escreveu, de estarem num contexto que vocês gostariam, tá? Da mesma forma que as outras questões, vocês podem gerar feedbacks para o acerto ou para o erro, e nesse caso, eu já posso salvar minha pergunta, e ao final do meu questionário, essa pergunta vai aparecer, a pergunta 5, com os gráficos que eu coloquei, a fonte, e esperando uma resposta do tipo dissertativa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para incluir uma pergunta no questionário que seja do tipo numérica. As perguntas do tipo numérica, elas podem ser utilizadas, por exemplo, por professores da área das exatas, né, como matemática, física, ou mesmo em questões, por exemplo, que eu uso de questões de somatório. Por quê? Essas questões aqui, esse tipo de pergunta, ela só permite como resposta um único valor. Então, significa que a gente não vai ter como colocar uma resposta que coloque caracteres que não sejam numéricos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou adicionar uma questão para o meu estudante, uma pergunta aqui que eu peço que ele analise as questões que eu vou adicionar abaixo. Essas questões que eu vou adicionar, eu vou colocar na descrição da pergunta, e são questões, né, alternativas do tipo de somatório. Então, tem o número 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. E eu vou pedir para o aluno fazer o somatório que corresponde a essas alternativas que estariam corretas. E eu vou colocar o gabarito aqui, né? Então, o gabarito, nesse caso, o somatório, seria o valor de 26. Então, se o estudante digitar um valor que seja diferente desse, ele já vai corrigir como um valor errado, uma questão errada no meu questionário. Então, aqui eu posso, da mesma forma que as outras questões, colocar os feedbacks para acerto e para o erro. Vou salvar a pergunta para que vocês possam olhar como ela aparece, né, no questionário que eu estou formulando aqui, uma pergunta que tenha, então, os valores e que eu faço o somatório. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro do questionário, como eu posso incluir uma nova pergunta que seja do tipo verdadeiro ou falso. Essas questões são bem legais de serem trabalhadas, são muito fáceis de serem trabalhadas dentro do sistema. Muitos professores acabam optando por utilizar esse tipo de pergunta porque é mais fácil de gerar gabarito, de formular ela. Então, nesse caso, eu vou adicionar aqui a pergunta, ou seja, a alternativa que o estudante vai analisar como VOF, né? Vou adicionar ela. E aqui embaixo, eu vou ter, né, se a resposta dela é verdadeira ou é falsa. Nesse caso, a questão que eu coloquei, ela é verdadeira. Então, eu vou clicar em verdadeiro. Da mesma forma, posso dar um feedback para um discente se ele acertou ou se ele errou essa questão. Vou salvar ela e ela vai aparecer aqui no meu questionário como uma pergunta, né, onde eu possa incluir, o estudante vai incluir a resposta de verdadeiro ou de falso. Eu vou incluir uma falsa para vocês observarem como é. Então, do mesmo modo, vou em nova pergunta, verdadeiro ou falso, e vou incluir aqui o enunciado da alternativa que ele tem que analisar se é verdadeira ou se é falsa. Então, vou colocar o meu enunciado e vou clicar que é falso. Posso gerar os feedbacks. Se eu não quero, já posso salvar a pergunta, pois todos os itens obrigatórios eu já preenchi. Salvo ela e no meu questionário ela vai aparecer aqui na ordem que eu estou colocando como uma questão do tipo falsa.